como vocês já sabem, aqui temos uma estação da preventiva, não é? Que ela caiu já na preventiva Animais Peçonhentos, né? Ela já caiu uma vez, faz 1 ano e meio que já caiu na prova da sua revalida, e vou se repetir, porque tem muitos animais peçonhentos, tá bom? Até de uma velha até uma cobra, uma aranha, tem muitos animais nesse acidente escorpiônico, que esse foi o que já caiu na prova, não é? Então, gente, aqui na, na aula de preventiva, você tem que entender que é diferente a estação. É muito diferente as outras 4 portas, porque as outras são muito mais clínicas, você tem que falar, tem que solicitar, tem que fazer muita coisa. Mas aqui na estação de preventiva, gente, eu sei que a maioria não gosta de estudar preventiva, mas são 20 pontos. Tipo, ela vale igual que clínica médica, que cirurgia, que pediatria. São 20 pontos que você tem que estudar, não tem jeito. Decora, vai lá, você não gosta, vai ter que aprender a gostar, porque são 20 pontos da sua estação. Na minha prova foi protocolo Spike, que você tinha que dar notícia, tudo mais para o paciente, e foi como orientou um paciente a dar insulina, não é? Tinha que explicar, então, a banca de preventiva, o que ela cobra? Ela cobra que você saiba atender seu paciente. Geralmente tem um paciente analfabeto, um paciente que ele não sabe, você tem que explicar muito bem. Então, ele é muito chata porque você tem que mostrar uma postura empática para o paciente, sentar direito, olhar para o paciente, falar em termos de fácil compreensão. Porque você vai lá e fala, bom, você está com nictúria, oligúria, pistaxi, sangramentos. Tipo, não é assim que você tem que falar na hora, tá? Você tem que falar de uma maneira direcionada que o paciente entenda os termos. Por quê? Porque sempre isso pontua 0,25, 0,50 na hora da sua prova, tá bom? Então, isso aí é bem importante na hora de falar sua anamnese. Perfeito. Então, como toda estação, também preventiva, ela é tipo como uma miscelânea, sabe? Pode cair qualquer coisa, pode estar alguma coisa de pediatria, pode estar uma grávida, um animal peçonhento, alguma sutura que tem que fazer, raiva, tétano, tem muitas coisas, mas sempre termina avaliando a mesma coisa. A postura empática, fala o nome do paciente pelo menos 2 vezes, explicar para o paciente como que está indo as coisas, condições de moradia, você tem que falar muito sobre isso, caderneta de vacinação. Então, eu acho que isso aí é importante para vocês saberem na hora da sua prova para conseguir a máxima de pontuação. Então, gente, para quem não participou ainda nas lives, tem alguma pessoa que quer participar agora para esse checklist incrível que a gente fez para vocês com muito carinho? Eu acho que vocês vão gostar. Eu preciso de alguma pessoa, pode levantar a mão. Eu sei que já somos quase 45 pessoas, tá lotada, né, a live, mas não tem jeito. Amanda, muito bem, doutora, obrigado. Pode abrir o microfone, tá bom? Aí. Tá bom, perfeito. Não precisa ligar a câmera, doutora, tá bom? Somos 42 bom. pessoas. Beleza. Então, vamos começar logo. E vou colocar o tempo aqui. Então, doutora. 1, 2, 3. Pode começar, doutora. Sou Amanda Cunha Figueiredo, candidata à revalidação. Pode ler em voz alta, doutora. Bom, descrição do caso. Paciente de sexo masculino, 19 anos, picado no membro inferior direito por cobra. O acidente ocorreu no mesmo dia do atendimento. O paciente relata dor no local e edema, assim como a urina avermelhada e epistase. Atenção, o paciente simulado não deverá ser tocado durante o atendimento das tarefas. Ai, meu Realiza Deus. anamnese, exame físico e interpreta, solicita exames laboratoriais e usa Me ajuda. Ai. Olá, eu sou a doutora Amanda, que vai realizar seu atendimento hoje. Eu posso saber seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência? Ai. Oi, doutora, bom dia. Eu sou Oscar, tenho 19 anos, sou estudante, sou solteiro. Ai, por favor, me ajude. Oscar, qual é o seu motivo de consulta que eu posso te ajudar, Oscar? Ai, doutora, eu estava lá na minha casa, lá na zona rural, sabe? Eu fui lá pegar uma lenha para acender o fogão, que é o fogão a lenha, e aí de repente senti que, pá, me picou alguma coisa na minha perna, doutora. Tá doendo muito, me ajuda. Isso ocorreu há quanto tempo, Oscar? E ocorreu há quanto tempo? Doutora, ocorreu já faz umas 2 a 4 horas, na verdade que não lembro muito bem. Tá. Você não viu o que te picou?
Doutora, eu consegui tirar uma foto dela. Ah, tá. Eu solicito a foto. Você quer dar uma olhadinha? Quero sim. Oscar, além dessa dor, onde que é essa dor, a localização, a intensidade, a característica dessa dor? Doutora, é um dor desde 10, está doendo muito, muito. Ela se localiza na minha perna aqui direita, né? Que ela me picou. Sim. E assim, ele é como pulsado. Sinto que queima, que pulsa. Meu Deus, está doendo muito. Me Tá, ajuda. você fez algo a posição, ou você tomou alguma medicação para esse caso? Não, doutora, minha avó Uhum. falou para botar o pé lá em cima. Ah, sim. Você lavou o local da região com água e sabão ou não? Não conta no strict. Tá bom. Além dessa dor, você tá com febre, náuseas, vômitos, perda urinária, constipação, diarreia? Não, doutora, eu tô com sangramento na minha nariz. Ah, então você está com sangramento? Aham, tá. Em outras regiões contém sangramento? Ou somente no nariz? Doutora, eu tava com tanto medo, sabe, que eu me mijei e eu notei que minha urina tá mais escura agora. Aham, então você está com a urina escura. Tá. Você tem alguma patologia de base, hipertensão, diabetes, alergia a alguma medicação? Não, doutora, eu sou bem saudável. Tá bom. Você usa alguma medicação de uso contínuo? Você já teve hospitalização recente? Fez alguma cirurgia? Não consta no strict. Tá. Como é seus hábitos de vida? Você alimenta bem? Seu sono está regular? Você pratica atividade física? Não consta no strict. Você bebe, fuma ou usa algum tipo de droga? Não consta no strict. Tá. Sobre o seu cartão de vacinação, está em dia? O senhor trouxe? Ó, doutora, a gente saiu na pressa, né? Mas eu não lembro muito bem o cartão de vacina. Eu acho que tá há uns dias, né? Tá. Em relação à antitetânica, você já tomou alguma vez? Você se recorda? Olha, doutora, não sei dizer. Uhum, tá bom, perfeito. Então, além desses sintomas, tem algo a mais que você queira me relatar que eu não te perguntei? Doutora, eu tô com dor, me dá alguma coisa, tá Tá doendo bom. Eu muito. solicito sua permissão para realizar seu exame físico e já vamos te medicar, tá bom? Tá bom. Peço sua permissão. Então, agora eu vou me lavar minhas mãos para aumentar, oriento que o senhor dirija até a maca, se deite. Solicito agora ectoscopia geral de pele, mucosa e extremidade, solicito também uma ectoscopia da lesão da pele, sinais vitais, exame físico segmentar, cabeça e pescoço, aparelho cardiovascular, respiratório, abdominal, membros superiores e inferiores com hipercussão. Tá Tem? bom. Termina a solicitação, doutora? Sim, terminei. Ok. Uhum. Primeira foto, doutora. Pode Sim. olhar, descreve a imagem para a câmera, o que está visualizando ali. Tá, aqui eu vejo, né, lesões bolhosas aqui, sinais frogísticos de inflamação, calor, rubor, edema na região do pé, né, aqui na região maleolar aqui, bolhas. Quando essa cobra te picou, sai muito sangue no Não local da consta, picada? não consta no strict, doutora. Agora são as sinais vitais. Bom, os sinais vitais, sua pressão, o senhor está um pouco hipotenso, frequência cardíaca normal, frequência respiratória 19, está um pouco taquipneico, temperatura, saturações normais, aparelho respiratório, cardiovascular, sem alterações, presença de epitáxia em pouca quantidade. Tá. Eu posso pedir alguns exames complementares para o senhor? Pode, doutora, você é a médica, não é? Tá. Solicito agora hemograma completo, solicito ureia, creatinina, TGO, TGP, solicito CPK também, coagulograma e função renal, urina, proteinura de 24 horas. Termina a solicitação, doutora? Sim, terminei minha solicitação. Bom, aqui, sua hemoglobina está normal, hematócrito está normal, você está tendo uma leucocitose segmentada, linfócitos, eosinófilos, basófilos normais, suas plaquetas estão 130, você está com uma plaquetomia, isso explica seu sangramento, tá? Proteína C reativa, PCR está alto, do senhor, urina tipo 1, densidade, leucócitos,
hemácias, proteínas, nitritos, glicose estão normais. Laboratório CK total está aumentada, tempo de coagulação 8, TPTA 35 segundos, ureia 4, creatinina 4. Então, aqui está alterado sua ureia, creatinina, CPK total. Isso consta que o senhor foi picado por uma cobra, né, uma cobra da espécie protópico, né, uma jararaca, que pode dar essas lesões. Meu paciente não apresenta face miastênica, ou não, né? Só epitase mesmo. Doutora, eu estou passando mal, doutora. Eu acho que eu vou desmaiar. Você Tá, me dá agora água pra agora. eu vou realizar agora soro antiofídico, tá? De 5 a 8 ampolas, tá? Que eu vou realizar endovenoso. Vou realizar também, como meu paciente consta que não tem vacinação antitetânica, vou realizar a atualização do cartão de antitetânica do meu paciente. Nesse exato momento, eu vou dar sintomáticos do meu paciente, antitérmico, analgésico, parador. Ele vai ficar em observação, vou fazer a realização, eu vou internar meu paciente, porque ele está com sangramento e ele pode estar evoluindo também por insuficiência renal. Então, eu já te peço o termo de consentimento, tá? Eu vou pedir 2 acessos calibrosos para hidratação venosa e vou reposição de soro e, solução e o soro antiofídico de 5 a 8 ampolas, tá? E, faça essas condutas. E, o senhor tem alguma dúvida em relação ao caso? Doutora, você tem certeza absoluta que essa foi a cobra que me picou? A característica que essa cobra, sim, porque ela causa sangramentos, tá? Ok? E, agora eu vou te orientar. O senhor, quando for fazer alguma atividade... Doutora, eu tenho mais outra dúvida. Sim, Eu posso perder minha perna, doutora? Olha, se não for tratada, tá? Sim, pode vir ao caso de ocorrer necrose, tá? No local da lesão. Quais seriam suas complicações, doutora? Estou muito assustado, estou com medo. Hemorragias, como o senhor já está tendo, hemorragias, insuficiência renal, tá? Aguda também. Aí uma sepsis também generalizada, tá? E a minha última dúvida é, doutora, meus avós, eles moram lá, não é? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer e indicar também para eles não ter para evitar essas picadas de cobra, não é? Sim, sempre ter cuidado, tá? Andar, se for para mata, colocar uma bota, roupa fechada. Sempre não deixar lixo acumulado, entulho sobre a casa. Ter muito cuidado quando você for pegar algo, tá? Em madeira, igual você me falou o caso. Sempre olhar o local antes, tá? E, oriento também sempre ficar alerto a esse quando for sair, tá? Olhar o sapato antes de calçar também é importante. Não deixar sujeira, tá? Acabou o tempo, doutora. Apitou. Bem, perfeito. Olha, para todos vocês que estão aqui, muito bem, doutora, na verdade, parabéns, você foi muito bem nessa estação, você vê que você sabe o tema, sabe muito bem, e eu vou parabenizar você. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre o checklist, e depois a gente vai levantar a mão para ver se alguém tem alguma pergunta, a gente responde as dúvidas, tá bom? A primeira coisa que eu vou perguntar aqui, antes de começar a comentar o checklist, o que esqueceu a doutora de falar? Pode falar. O que esqueceu a doutora? Uma coisa muito importante, que é um ponto rígido na sua estação. O que ela esqueceu? Para todos vocês aqui que estão prestando atenção, são 54 pessoas. Eu quero que uma pessoa faça isso. Bom dia. Todo acidente de animal peçonhento tem que ser na hora encaminhado para a sala vermelha. Também, perfeito. Mas esse é um ponto rígido também, mas notificar o caso. Doutora, você foi muito bem. Iba fechar com chave de ouro, se você falava, e eu notifico o caso para os dados epidemiológicos, tá bom? Aí, infelizmente, não notificou, mas essa foi a única coisa que você esqueceu, tá Ela bom? não passou o soro antiofídico, ou passou?
Claro que passou, sim. Soro antibotrópico e falou as ampolas. Muito bem. Eu estou aqui com minha outra notebook aqui, eu até estava pontuando a doutora, né? Para ter um controle, para não esquecer de nada, tá bom? Além que está gravado também. Bom, gente, vamos comentar um pouquinho sobre essa estação. Vocês que acharam do checklist? Doutora, você que fez? Você que achou? Achou difícil, intermédio, deu tempo? Assim, eu não achei difícil, não. Bem assim, acho que é uma coisa bem direta, né? Você ali conhecer a cobra, a não sei se... E o nervosismo, acho que o que pega é o nervosismo, assim. Quando você treina com uma pessoa que já está acostumada é outra coisa, mas quando você treina, assim, para outras pessoas ver, o nervosismo acho que é o pior, assim, inimigo. É o pior inimigo, não é? E também, doutora, são 55 pessoas que estão aqui na sua aula, né? Tipo, não é fácil estar na frente, já é difícil, né? Ficar à frente de um avaliador e de um cara aí que está olhando para você, é ainda mais difícil ficar na frente de 55 pessoas. Então, vamos lá comentar um pouquinho do checklist. Doutora, a única coisa que tenho que falar, assim, para fazer um feedback aqui para você, é que na hora das suas condutas e na hora de fazer, lembre que por bloco, o primeiro bloco, anamnesis, a tu exame físico, aí fecha o primeiro bloco. No primeiro bloco você foi bem, você pergunta antecedentes familiares, pessoais, hábitos de vida, quanto tempo, destrinchou sintomas, perguntou o motivo da queixa, tempo, sintomas associados, então aí foi muito bem. O exame físico solicitou permissão, lavou suas mãos, beleza, levou o paciente para a maca, tá ok, tá tudo perfeito. Só que a próxima, doutora, quando é uma picadura por animal peçonhento, você tem que encaminhar esse paciente para a sala vermelha, porque pode ser grave, pode ser leve, pode ser moderado. Então, você tem que saber como direcionar bem esse caso na hora, tá bom? Mas, do resto, tudo bem. A outra coisa é, tipo, você tem que se organizar um pouquinho quando você solicita os estudos, os exames complementares nesse caso, tá bom? Porque você depois não pode voltar a falar, ah, não, vou perguntar mais isso, porque tem que falar de maneira direcionada, tipo, de maneira organizada, porque se aí você começa fazendo, sei lá, exame físico, depois vai lá para conduta, depois volta para exame complementar, você tem que entender que tem um avaliador aí na sua frente e ele quer saber tudo certinho para ele conseguir avaliar de uma melhor maneira, não é? Então, tipo, do resto, foi tudo perfeito, foi tudo ótimo. Agora, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o checklist, não é? Bom, apresentação, cumprimento do paciente simulado, identifique-se, dirige-se ao paciente simulado pelo menos uma vez. Perfeito, você perguntou. E pergunta sobre o motivo da consulta. Perfeito, doutora. Você perguntou tudo. Depois, realizou o atendimento inicial e leve para a sala vermelha e faça MOVE. O que seria MOVE aqui? Vocês já sabem que está acompanhando as lives, seria monitoramento, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Colocar oxigênio no paciente com uma máscara não renante, porque eu estava muito nervoso, estava com muita dor, não é? Acessos venosos, né? Em esse caso você falou, calibrosos, e pode fazer até um eletrocardiograma ou uma glicemia, não é? Mas já para estabilizar esse paciente, e aí você continua, né, em seu esqueleto, beleza? Então, aí, essa não foi. Depois, pergunta sobre as características do animal no acidente. Você perguntou, olha, o que aconteceu, você tirou uma foto, trouxe o animal. Então, isso aí também é importante perguntar. Porque, gente, uma coisa que, olha, o que é importante quando você... Olha que é bem frequente isso aqui, animais peçonhentos e a picadura por jararaca, aqui, por exemplo, no sul, que tem muito morro, tem muita umidade, olha, é frequente, e as pessoas têm muita... que moram na roça, que tem, assim, coisa, que tem fazenda, isso aqui é bem frequente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer você tem que reconhecer a cobra, não é? Para saber o que soro que você vai dar para esse paciente. Só que assim, você vai reparar, bom, você trouxe o animal ou você tirou uma foto? Se ele tirou uma foto, beleza, você vai lá e dá uma olhadinha, você sabe a faceta loreal, a cabeça dela ela é mais picuda, a cauda dela, tipo, também é mais retangular. Você tem que saber, tem que conhecer essas características de cada cobra, né? Que se tem espiga, sabe que ela é surucucu, tem algumas que têm suas características, não é? Por exemplo, a jararaca, nesse caso, ela parece uma onça pintada, né? Ela, assim, todas essas manchinhas aí que ela tem, e tem várias também. Então, o que acontece com tudo isso? É bom, mas a clínica é soberana, gente. Você tem que reconhecer a picadura de cobra pela clínica.
local no momento da picadura. Por quê? Porque sabemos que temos 4, não é? Temos o gênero Botrópicos, né? Botrops, que seria a jararaca, não é? Depois temos o laquético, que seria a surucucu. Essas duas, elas são bem parecidas, na verdade. Por quê? Porque ela causa fenômenos locais. Ela não causam uma lesão sistêmica, é lesões locais. Então, por exemplo, se picou uma cobra na maneira local, ele vai ter edema, inchaço, não é? Vai ter bolhas. O paciente pode ter, como o veneno dele é proteolítico e procoagulante, o que acontece? Ele forma trombos, não é? A formar trombos, a cascata de coagulação, nossa, os fatores, eles vão embora rapidinho. Por quê? Porque começa a coagular tudo. Então, o que acontece? O paciente começa com sangrados. E a doutora falou, bem, nesse caso é moderado. Porque para ser grave, o paciente vai ter deterioro do sensório, rebaixamento do nível da consciência e muito sangramento, além só por la epistaxe. Pode ter por epistaxe, gengiva, pelas unhas também. Então, isso aí é importante reconhecer. Agora, depois temos o outro gênero, as outras duas, que as outras duas são bem perigosas. Por quê? Porque é um síndrome colinérgico, ativação do parasimpático nesse caso, que seria os outros dois gêneros, quais são? Seria micro, não é? Micrólis e crotálicas. Crotálica é de cascavel, né? Aquela cobra, né? Aqui deve ter alguma mulher ou alguma que chamou outro de cobra. Olha quem vem aí, não é? É assim, né, gente? Então, a cobra, a cascavel é a que tem maior índice de mortalidade, tá bem? Não pode passar mais de 2 horas, tem que levar rapidinho esse paciente para o hospital. E o que ela faz? Bom, o que a gente já falou, ela vai fazer um fenômeno sistêmico, não é? Ela já tem uma manifestação muito mais sistêmica, porque inibe a recaptação da acetilcolina e inibe sua secreção, não é? Então, vai ter fase sistêmica, o paciente vai estar deprimido, pode ter insuficiência respiratória, entender? É muito mais. E o que é o mais importante da cascavel? O que ela forma na clínica médica? O que ela faz? Que você fala, nossa, eu tenho que tratar muito rápido esse paciente, por quê? Porque o que acontece com o rim? Ela causa insuficiência renal, por quê? Porque ela é miotóxica, ela vai lá, o veneno destrói o músculo, então, mioglobina para todo lado, né? Cria uma rhabdomiólise e aí cria uma insuficiência renal e o paciente já morre muito rápido. E o local da picada nem sangra, não sangrou, tá? Pode ter um inchaço, alguma coisinha, mas não é aquela coisa como a jararaca ou a surucucu. E depois temos a Coralis, não é? Que é o gênero Micrurus, que ela, nesse caso, a Coralis, tipo, assim, ela é mais frequente em crianças, obviamente que pode acontecer também nos trabalhadores rurais, não é? Só que em crianças, porque por causa dos coros, os nenes pegam ela e tudo mais. Então, ela é bem complicada, ela faz a mesma coisa que a cascavel, em menor intensidade, obviamente, mas também tem uma mortalidade muito alta, gente. Então, tem que tratar muito rápido. Então, se você conhece a clínica do paciente, além de ter a foto, você traz o bicho, vai lá, pega ele, não sei o quê, não, calma. Vamos ver a clínica é soberana, a clínica vai falar o que você tem que fazer. Então, você reconheceu ela, sabe qual é a cobra que picou, e nesse caso, o paciente, beleza, vamos a seguir. Tem uns estudos aqui, você tem que pedir sim ou sim, gente, você não pode esquecer tempos de coagulação, uma urina desse paciente, não é? Os tempos de coagulação, nesse caso, está totalmente contraindicado o tempo de sangria, tá bom? Vocês nunca vão fazer um corte nesse paciente para ver se o paciente está sangrando demais, isso não se faz, não é? Então, tem que colocar, por exemplo, fórmula leucocitária, PCR, são estudos que são para direcionar seu caso, para ver como está, ICPK, né, nesse caso, para ver como está o músculo, e se tem muita proteína lá fora. Então, desculpa que eu vou continuar com o checklist agora, né, mas eu queria deixar isso claro para você saber. Sim, você tem que saber o número de ampolas que tem que colocar. A doutora falou muito bem, de 5 a 8, se é isso, de 4 a 8 ampolas pode ser, depois de 8 mais, se é grave, menos de 4, se o paciente está leve, e cada uma delas tem um soro específico, tá? Então, isso aí, gente. Vamos continuar aqui com o checklist para terminar. Bom, pergunta sobre o tempo transcorrido do acidente. Por que isso é importante, gente? Você tem que saber o tempo de evolução. Por quê? Porque mientras mais tempo, ele tem maiores chances, nesse caso apotrópica, de ter uma necrose, né, na área local e também apresentar uma insuficiência renal, uma IRA, né, por necrose tubular aguda. Então, isso aí também é importante, o tempo de evolução. Depois, higieniza adequadamente as mãos e solicita permissão. Bom, aqui, vamos dar um stop, um segundo, vamos parar aqui. Gente, isso aqui, olha só,
Esse é o primeiro bloco. De anamnese até exame físico, esse é o primeiro bloco. Você não pode esquecer, tem que ser de maneira automática que a gente esteja treinando lá. Agora, muita gente fala, não, mas sabendo os mnemônicos, eu vou pontuar tudo. Não, não é assim, porque você não é divino e você não sabe o que o INEP vai falar lá e o que vai pontuar lá. Então, você sim tem que ter um esqueleto, tem que saber, mas tem que ter raciocínio clínico para realizar seu checklist. Beleza, doutora, você foi ótima. Por quê? Porque você não perdeu nem 3 minutos perguntando as coisinhas bem rapidinho. Antecedentes familiares, pessoais, tem alguma doença, é alérgico, porque também são perguntas importantes, não é? Mas, nesse caso, não pontuava no checklist, tá bom? Mas poderia pontuar, sim. Beleza. Então, vamos aqui com as condutas. Depois, examina o local da picada e indica que o acidente é considerado como grau moderado. Paciente possui sinais de hemorragia à distância sem alterações sistêmicas graves. Você falou, doutora, muito bem. Você explicou para mim isso aí. Depois, solicita como exámenes como hemograma, coagulograma, função renal, EAS, CPK total. Bom, doutora, você solicitou, eu não lembro muito bem, mas eu acho que você solicitou as 5. Eu estou totalmente seguro que você solicitou todas essas. Sim, Depois, 8. Interprete o laboratório com leucocitoses, hematúria, leve, plaquetopenia. Você falou plaquetose, uma coisa assim, mas no momento de nervosismo, né? Mas não importa, doutora, deu para entender que era isso. Se preocupa. Plaquetopenia, coagulograma e função renal estavam adequadas. Bem, você leu sus estudos e você interpretou ela de maneira correta. Então, foi bem também. Solicita ver a imagem do animal. Peçonhento reconhece a jararaca. Perfeito. Doutora, você solicitou, trouxe o animal, perguntou. Então, perfeito. Classifica como acidente bootrópico. Por isso que é bom a gente saber o gênero da cobra, não é? Você tem que saber o gênero. Porque também, tipo, tem um mnemônico por aí, bola, micro, que você pode saber. Bola de bootrópico, lá de laquético, né? Micro de micrurus, né? Micro de crotálico, desculpem aí. Então, aí vocês podem saber já os mnemônicos também aí. Depois, 11. Medidas indica, aqui já acabou o segundo bloco. Por exemplo, você já solicitou exame físico, aí vai com exames laboratoriais, não é? Você solicitou todos os exames laboratoriais, você também foi importante porque você interpretou eles, né? Verbalizando forte para a câmara. Olha, o paciente está com uma leucocitose, uma plaquetopenia, está com uma CPK, uma proteína C reativa alta, você tem que falar tudo isso em voz alta, não é? Então, uma vez que você interpretou, aí você dá o diagnóstico, a hipótese diagnóstica. Bom, foi um acidente botrópico por uma picadura de jararaca, do gênero Botrox. Perfeito. Sempre nome e sobrenome das coisas para apontar, porque ele é bem chato nesse contexto ali. Ele gosta muito mesmo de cobrar nome e sobrenome. Beleza? Então, aqui já terminou o segundo bloco, não é? E aqui tem o terceiro e último bloco, que é uma coisa, gente, que a maioria, pelo que eu vi, pelo que a gente estava fazendo aqui, o Shelly tem um probleminha aqui para fazer as coisas. Gente, é assim de fácil. Você tem que fazer. Bom, eu já sei os estudos, já di uma hipótese diagnóstica. Agora, o que eu vou fazer? A conduta é: o paciente vai para casa, o paciente fica no hospital. Ou seja, o tratamento é hospitalar ou é ambulatorial. Gente, cada um tem um caminho que você tem que fazer. Se o tratamento é hospitalar, não é? O paciente tem que ficar internado. Você tem que fazer também o tratamento em blocos. Você não interna um paciente e fala, não, vamos colocar somente soro. Não. Vamos a fazer monitoramento dos sinais vitais contínuos por serviços de enfermeria, vamos a colocar via um acesso venoso calibroso, endovenoso para hidratação desse paciente, não é? Com solução fisiológica, vamos a colocar analgésicos de maneira endovenosos, não é? Pode ser uma dipirona, algum remédio que você queira dar, o paciente está com vômitos, com náusea, uma ondansetrona, tá? Um omeprazol, algum dor. Sempre fala em blocos tratamento e depois de maneira específica. E também aqui tem que falar nome e sobrenome. Se você sabe o nome da droga, você fala a droga ou o grupo da droga e a via que você vai administrar. Não esqueçam de falar, eu vou dar analgésico para o paciente. Bom, por onde que dá? O paciente internado, a enfermeira não sabe. Tu tem que falar, essas são suas indicações que você tem que fazer lá. Então, sempre fala, de maneira endovenosa, tal droga, tal coisa, de maneira endovenosa, beleza? Porque isso sempre pontua ali na hora do seu checklist. Beleza. Aí o paciente ficou no hospital,
fez o tratamento, encaminha esse paciente. Tem um infecto aqui, eu vou encaminhar esse paciente também para infectologia, para ter uma ajuda de outro médico, de um especialista nesse caso, né? Ou algum especialista em animais, por exemplo, nesse caso, peçonhento, por picadura de animais peçonhentos, não é? Aí, e qualquer coisa, perfeito. E notificar o caso. Notificar o caso, é? Isso é muito importante para as buscas epidemiológicas, perfeito? Então, depois, o doutor Ernesto, qual foi o diagnóstico, doutor, que você acha que foi o diagnóstico? Foi picadura, né? Por jararaca, nesse caso, foi um acidente botrópico, seria o diagnóstico. Foi um acidente botrópico, por picadura de jararaca, tá? Nesse caso. Perfeito. Depois que você fez o tratamento hospitalar, não é? Agora tem o tratamento ambulatorial. O paciente vai para casa. Então, se o paciente vai para casa, também fala os medicamentos em bloco para ele, não é? O que tem que dar, via oral, via da administração, cada quanto tempo. E não esqueça de marcar o retorno. Você tem que marcar sempre o retorno. Olha, Dona Maria, Senhor José, sei lá. Passaram 24, 48 a 72 horas e você não melhora, você volta aqui, dá sinais de alarma para ele, não é? Nossa, é febre, sangramento, pautas de alarma e você volta aqui, perfeito? Então, essas são coisas que vocês não podem esquecer. Se tem que notificar o caso, notifica. E, por exemplo, outra coisa que é importante, não é? Se o ator, você tem que jogar com o ator, porque é um teatro que traz ali para vocês. Então, eu tenho aqui meu card, né, todas as coisas que você tinha que perguntar para mim, doutora. Você tem alguma dúvida? Não é que vão a perguntar, tem alguma dúvida? Não, pergunta várias vezes. Você tem mais alguma outra dúvida? Ele respondeu sua primeira dúvida. Tem mais alguma outra dúvida? Eu tinha 3 dúvidas, não é? E nesse ano, a estação, por exemplo, de GO, a paciente tinha 5 dúvidas. Você tinha que perguntar, tem mais outra dúvida? Tem mais outra dúvida? Não se cansa de perguntar. Quando ela fala, não tenho mais outra dúvida, você parou de perguntar. Você já sabe que já está perfeito. Por quê? Porque eu fiz perguntas importantes. Por exemplo, uma para tirar você do seu foco. Você tem certeza que essa foi a cobra que me picou? Eu posso perder minha perna, doutora? Você fala com segurança. Sim, você pode ter uma necrose, que é uma das complicações nesse caso. Você precisa ficar internado, senhor. Bom, nesse caso era Oscar, tem que ficar internado, perfeito? Agora, por exemplo, a outra pergunta que eu posso fazer para prevenir isso? De novo, eu não quero ter mais picado por cobra, doutora, o que eu faço? Então, se essas são coisas que o ator ou atriz está falando no momento, você tem que responder, você tem que pegar uns 30 segundos, uns 40 segundos da sua prova e falar, porque provavelmente isso vai pontuar no seu PEP. Então, todas as dúvidas do paciente, se estão as dúvidas, se estão ali, é para você responder. E se você responde, você vai pontuar no PEP, não é? Então, vamos continuar com o último bloco aqui. Medidas gerais, não é? Você estabiliza o paciente lá na sala vermelha, tal, monitoreou ele, avaliou ele, tiraram sangue, perfeito. Agora, indica as medidas gerais de internação. Outra coisa, a gente agora vai falar um pouco sobre o tratamento, né? Lavagem com água e sabão no local e prescreve analgésicos endovenosos para alívio da dor. Adequado todos os itens. Doutora, você me deu analgésico? Porque eu não lembro. Sim, analgésico, sim. Perfeito. Então, doutor, eu sei que você água, sabão, medida geral, internação. Perfeito. Depois, investiga local do acidente e indica soro antibotrópico via endovenosa. Você falou de 5 a 8 ampolas. Perfeito, doutora. Está muito bem. Estava afiada aí. Depois, indica profilaxia antitetânica. Muito bem. Muito bem. Um Clostridium tetani, gente, ele está no chão, não é? E mora nos mamíferos. E a cobra quem que pica, né? Os mamíferos e as pessoas, não é? Então, é sujo. A boca da cobra é suja. Então, você fala, e, cara, mas e o antibiótico? E a da raiva, por exemplo? Olha, cara, um morcego aqui pica uma cobra é bastante complicado, não é? Para ter raiva e tudo mais. Não está padronizado ainda na OMS, para o Ministério da Saúde, para fazer isso. Só, nesse caso, a profilaxia para, sim ou sim, para o tétano, não é? Que é o mais importante. Agora, quando que eu vou dar antibiótico para esse paciente? Cara, quando uma luz acenda em cima da tua cabeça e fala, meu Deus, olha como está essa ferida. Está sangrando muito, a ferida é muito suja, é grande, já está necrosado. Não. Aí sim, vamos passar um antibiótico, mas não está indicado de maneira profilática. Não é que, não, maneira profilática eu vou dar antibiótico para ele. Não.
não está indicado, não está indicado, só a indicação da profilaxia para tétanos, beleza? Isso é importante. Agora, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente sempre escutou, por exemplo, minha avó, não, se te pica uma cobra, tem que chupar o veneno dela, depois cupir, tem que mijar, tem que colocar querosene, tem que fazer um torniquete, não é? Para o veneno não se espalhar no corpo, depois, sei lá, vai lá, vamos cortar esse braço para não... Olha, cara, calma, não é? Tipo, calma, você não pode fazer isso, não é? Chegou o paciente, você levou para a sala vermelha, avaliou ele, sinais vitais, tá tudo certinho, tá tudo ok, beleza. Olha, enfermeira, agora vamos fazer uma toalete, que vamos fazer uma lavagem com água e sabão, com solução fisiológica aí, lavar bem essa ferida para tirar toda essa sujeira, tudo que ele tem. Vamos colocar uma via endovenosa, vamos colocar analgesia para esse paciente, né? Coitado, está com dor. Vamos verificar a caderneta de vacinação do paciente. Porra, ele não trouxe, vamos verificar. Tem que fazer a profilaxia do tétano. Eu não vou falar sobre o tétano, sobre raiva, porque esse é o próximo tema que eu vou dar. Então, a gente, para tétano e para raiva, esse dia vamos fazer 2 checklists, tanto para tétano, para raiva, e a gente vai falar sobre o tétano, a profilaxia do tétano, cada dose. Agora eu não vou falar sobre isso. Na próxima live eu vou falar sobre tudo, a parte do tétano e da raiva, bem certinho, não é? Mas vamos deixar para lá. Fazer a profilaxia sobre o tétano, nesse caso, para o paciente. E, nesse caso, você identificou, colocar o soro, nesse caso do paciente. Perfeito. Beleza, já estou terminando, doutor. Agora vou responder as dúvidas de todos vocês. Indicou a profilaxia, perfeito. Realizou notificação, doutora. Tá vendo? Você foi muito bem. Mas esse ponto aqui é rígido, doutora. Não pode esquecer. Qualquer enfermidade de notificação, tem que fazer notificação de vigilância epidemiológica nesse paciente, tem que notificar o SINAM, tem que notificar, doutora, sim ou sim. Por quê? Porque, por exemplo, diagnóstico de HIV, VDGL, infectocontagiosa, uma meningite, dengue, todas essas doenças que são de notificação compulsória, você tem que notificar na hora, porque vai pontuar aí em seu checklist. Está aí uma folha, né, que você tem que preencher, ou por computador tem que preencher na hora quando você está trabalhando, não é? Então, essa aqui, bom. E por último, que foi a última pergunta que eu fiz, né? Olha, o que eu posso fazer? Indicou medidas preventivas? Vamos ver se tem algumas aqui para pontuar, doutora, beleza? Usar botas de cano alto ou perneira de couro, botines e sapatos, usar luvas de couro para manipular folhas secas, montes de lixo, lenha, palhas, etc. Não colocar nas mãos em buracos, serpentes se alimentam de ratos e por isso devem ser controladas o aparecimento desses roedores nas residências. Limpiar paióis e terrenos, tipo, todas as medidas preventivas que a gente já sabe, né? Fechar os buracos e muros e, bueno, frestas e portas. Colocar, tipo, se você mora, sei lá, na roça, debaixo da porta, sabe que tem portas que são altas, né? Colocar alguma coisa para não entrar para dentro da casa, não é? Você falou algumas, né, doutora? Eu acho que você falou. Falei sobre as botas e do lixo acumulado também. Perfeito, você sabe, né? Tem bicho aí, a cobra vai estar ali. Você, ai, não, olha um buraco, vou lá meter minha mão, né? Não, né? Então, muito cuidado. Vamos ver ali a nota. Acho que foi muito bem, doutora. Na verdade, que você sabia o tema e isso aqui é importante. Olha só, doutora. Imagine, 91% da sua estação só teve 2 perguntas inadequadas. O resto foi tudo adequado. Então, é isso aí, gente. Aqui inadequado foi a conduta por causa da notificação e aqui a parte do anamnese por causa do, não lembro, sobre não levar o paciente para a sala vermelha nesse caso. Por quê? Porque lembre-se que quando você está no checklist acá, quando você recebe o card, a primeira coisa que você tem que fazer, o que serve o card de vocês, quando está na hora lá na prova, é para 2 coisas, gente. Para saber onde você está, onde que eu tô, para quê? Para saber a conduta depois. Se eu estou na US, eu tenho que transferir esse paciente. Se eu estou na UPA, não tenho especialista, também vou ter que derivar o paciente, ou posso internar o paciente, não é? Estou no hospital terciário, eu sou Grey's Anatomy, posso fazer tudo, porque estou no hospital terciário, né? Entender tudo para fazer ali. Então, isso aí é importante. E a segunda coisa, para ler suas tarefas, não é? Então, gente, acabamos aqui. Eu acho que
O checklist está tudo bom, foi maravilhoso. Muito obrigado, doutora, por a sua participação aqui na live de hoje, que, estava lotado, que foram quase 65 pessoas que chegaram a entrar na aula, e parabéns. A semana que vem, eu vou dar outra aula de preventiva, não é? Vamos estar com raiva, vamos estar com tétanos, que eu acho que esse é um tema quente que pode cair. Por quê? Porque são coisas frequentes e essa banca ultimamente está tomando muitos temas frequentes. Então, isso aí, gente, não esqueçam. E fala sobre, estudem um pouquinho sobre animais, acidentes ofídicos. Nesse caso, também tem outros como aranha, escorpiônico, que já caiu. Eu acho que para se repetir de novo, acho um pouco infrequente, mas tem que estudar também. E também pode ser por picadura de abelha, né, que pode criar um choque anafiláctico nesse paciente, nesse caso, uma situação assim parecida. Então, isso. Bom, gente, agora sim, quem tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar rapidinho. Doutor, rapidinho, duas dúvidas aqui. Então, qualquer picada de escorpião, eu já levo, mesmo sendo leve, eu já levo para a sala vermelha? Leva, doutora, leva para a sala vermelha, porque você não sabe se esse paciente agora é leve, mas se a cobra era pequena, ela tinha mais veneno, se ele era maior, tinha menos veneno, quanto tempo foi a picadura, você não sabe nada disso, então o paciente pode ter uma instabilidade hemodinâmica ali, então é melhor levar para a sala vermelha, estabilizar tudo, e você não vai perder ponto por isso, tá bom? Em relação à leitura do card, porque umas pessoas me falaram, você pode ler em voz baixa, ou nem falar nada, ou acha que é melhor falar em voz alta. Eu fico nessa dúvida, porque antes eu falava em voz alta, agora, para me ler, porque eu fico nessa dúvida. Doutora, para mim, eu lhe aconselho que você leia em voz alta todas as suas estações. Pelo menos se você não quer ler a unidade secundária, mas o caso clínico e suas tarefas, leia em voz alta para a câmera, porque isso não é que pontua, não. Mas, tipo, é uma educação, aí você tá ali, tá preparada, eu tô aqui para aprovar, eu vou aprovar, eu tô aqui, tá bom? Então, eu vou ler minha voz alta com segurança, que eu tô aqui para todos vocês e você tem que me escutar, tá bom? Porque você tá pagando R$4.200 para fazer essa prova, tá? Obrigado, doutor. Obrigado. Tá bom. Tem mais alguma pessoa com alguma dúvida, gente, sobre o tema mesmo? Sim, bom dia. Olá, bom dia. Aqui é Roberto. Deixa eu falar. Em relação a quantidade de soro por botrópico, eu assisti ontem uma conferência de animais peçonhentos. E o soro que tu coloca que é de acordo à gravidade, não? Que é leve, moderada e grave. E eu aprendi que ali falaram que 3, 6 e 12 quando se trata de botrópico de jararaca. Aí também aprendi a classificar, que também vou sugerir isso, que também tem a classificação tu faz de acordo a los membros. Por exemplo, eles falaram que quando é no punho é leve, quando é o punho até isso em relação com os membros, do punho até o cotovelo é moderada, e do cotovelo até já o braço, toda a raiz do braço completo é grave. E no caso que se for membro inferior, se é no tornozelo leve, até joelho moderada, do edema que produz, não? E até a raiz da coxa vai ser grave. Já na parte já dos sintomas sistêmicos, a classificação de gravidades pelas manifestações, são para manifestações, sobretudo hemorrágicas, que traz, de acordo à conferência que eu vi ontem, né, de animais peçonhentos. Tá bom, doutor. Eu, na verdade, que eu não vi essa conferência, capaz eles devem estar um pouco mais atualizado que eu, mas eu me rejo pelo Ministério da Saúde. Você pode entrar lá no Ministério da Saúde, colocar acidentes ofídicos, e aí você vai ter a classificação, como eles classificam, tá? Porque uma prova aqui, que ela é regida tanto pelo Ministério da Saúde e as sociedades brasileiras, não é? Então, ali, por exemplo, no Ministério da Saúde, ele classifica ainda, por exemplo, a quantidade de soro, também pode classificar por ml, que é 100, 200 a 300 ml, dependendo da quantidade de ampolas, mas na maneira prática a gente fala, não, é leve de 2 a 4 ampolas, é moderado de 4 a 8 e grave de 8 a 12, falando de botrópico, tá bom? Botrópico, porque, por exemplo, eu tenho aqui o crotálico, ele varia, por exemplo, ele pode ser leve 5, moderado 10, 15, por exemplo, tá? Então, isso aí varia, pode ser até 20,
Isso aí varia com respeito ao soro. Depois, com respeito à gravidade, como você sabe que o paciente está leve, que o paciente está grave, que o paciente está moderado, também lá no Ministério da Saúde tem um quadrinho aí que fala, o paciente leve, quando ele não tem manifestações sistêmicas, o local, ele não tem muitas bolhas, não tem tantos signos de inchaço, não tem edema, não tem signos logísticos, foi leve. A classificação depois moderada, o paciente apresenta, por exemplo, sangrados longe, a distância do corpo, leve epistaxe, leve gengivorrágia, mas o paciente ainda está estável. Agora, grave, o paciente é instável, cara. O paciente está estável, tem um choque hipogolêmico por causa do sangrado, né, que o paciente está tendo, e além disso, pode ter uma necrose e também por o tempo de duração. Provavelmente o paciente demorou muito em ir no hospital e já está tendo repercussões sistêmicas. Mas sempre lembra, quando é porfotrófico, as manifestações são locais, cara. São locais no começo. Ferida toda feia, toda sucia. Isso mesmo, eu acho interessante, porque quando falaram dessa classificação, de acordo aos membros, que classificaram era de leve, moderada, porque eu falava também assim, não, é grave só quando tem manifestação sistêmica, porque lembramos que o trópico de Jararaca tem essas duas manifestações aí, síndrome comportamental que ela faz no lugar da mordida e da coisa que ela faz. Aí eu achei interessante essa classificação que eles vêm e mencionaram essa classificação de acordo aos membros afetados, já seja membro superior ou inferior, que tu puedes, porque eu falei, então isso tá bem. Tá bom, doutor, perfeito. Então, depois aqui, bom, gente, para todos, quase 50 que estão aqui, né, essa dica que deu o doutor Roberto, depois dá uma olhadinha e visualizam visualizam isso. Alguém tem mais alguma dúvida com causa da estação? Se não, vou fechar aqui o checklist de hoje, a aula de hoje. Tem mais alguma dúvida, galera? Não tem? Doutor, eu queria só uma indicação bem pequenina, 2 minutos. É como uma dica para a gente não errar no dia da prova. No caso de acidentes por animais ofídicos, no caso das serpentes, todas as 3 categorias, leve, moderada e grave, têm que ser tratada com soro. Pelo contrário, no acidente por escorpião e aranha, o leve, essa observação não tem necessariamente que usar o soro, só a partir do moderado. Só isso que eu queria falar. Perfeito, doutor, você falou bem, é isso aí. A diferença dos outros, porque você não sabe a quantidade do veneno que tem e pela classificação que dá o Ministério da Saúde, só que, cara, eu gostaria de falar todos os animais peçonhentos aqui, mas não dá tempo para mim, eu estou só ocupado, estou passando as coisas agora. Mas isso aí, doutor Carlos, perfeito que você falou. Se você vai lá no Ministério da Saúde também, tem essa dica que você deu, foi importante. A diferença dos acidentes ofídicos por picadura de cobra, gente, se trata tudo com soro, galera. Não tem jeito. E cobra, você identificou, a clínica é venenosa, é peçonhenta, é venenosa mesmo? Soro. Não tem outro jeito. Interna o paciente, soro para ele. Falhou. Agora, quando é, por exemplo, por aranha, por exemplo, essa aranha marrom, viúva negra, tá bom? Ou é por escorpiônico, aí se é leve, você não vai aplicar soro, não. Pode aplicar um corticoide, um analgésico para esse paciente, observa o paciente. Agora, ele está evoluindo e tudo mais, aí sim pode continuar o soro. E aí 1 quilômetro, porque, meu Deus, muita coisa para saber. Mas depois a gente pode comentar isso em outra aula. Mas muito obrigado, doutor Carlos, por essa dica bem importante. Isso aí, obrigado, doutor Roberto, por falar essa classificação dos membros aí. Eu acho que também é importante. Depois eu vou dar uma olhadinha para me atualizar também um pouquinho, porque isso eu acho que também é importante. Então é isso, gente. A semana que vem, eu vou tentar de fazer 2 lives, ou vou fazer uma e vai ser um pouco mais longo, não é? Vai durar mais ou menos, pelo menos 1h30, porque eu quero fazer 2 checklists, tá bom? Que são 2 temas que a gente tem falando muito tempo, porra, vai cair, será que vai cair esse ano? Será que vai cair, não vai cair? Porque é um tema quentinho, já teve atualizações, ultimamente nos últimos 2, 3 anos teve de atualização, então eu acho que é importante sobre a raiva e sobre o tétano, né? Aquela mordedura de cachorro, morcego, né? A causa do tétano, meu Deus, o cara não estava vacinado, não, que passaram 5 anos, que passaram 3 anos, que passou 1 ano, que passaram 6 meses, como é que é esse negócio? Eu não entendo bem. Então, dá umas dicas importantes para o dia da prova, mas você está na hora de você conseguir pontuar o que você precisa, tá bom? Então, quando gente... essa live tua aí? Quê? Vai ser quando essa live? A semana que vem, doutora, a semana que vem, se Deus quiser, vamos ver entre segunda, quinta, mais ou menos, eu posso só 10 horas da manhã, então vai ser nesse horário, perfeito, galera? Então, gente, muito obrigado vocês por assistir a live de hoje. Bom dia, você faz presencial no Nordeste? Como, doutor?
você faz presencial no Nordeste? No, doutor, só tem em Foz do Iguaçu, Curitiba e tem também lá em Brasília. E Brasília já, eu acho que já acabou mesmo. Eu acho que ficavam 3 vagas, porque a gente abriu outro lote ainda, porque não tinha. E Foz, eu acho que Foz, que ainda tem gente, tá, dá para fazer inscrições, mas em Curitiba eu acho que também ficam 5, 4 vagas. Mas Foz do Iguaçu é Santa Catarina. E se você comunica com a doutora Fernanda Betty lá, que ela sempre posta, ela tem desconto, ela é querida, né, pelo Alfa Menos Staff, e ela tem um descontão de quase R$1.000, então tem que aproveitar, não é? Em Brasília? Em Brasília eu acho que a gente tem, doutor, tem sim, eu acho que E deve o ter. preço, quanto é o preço? Ô, doutor, depois pode se comunicar a gente vai se comunicar com você, a doutora Fernanda, com o doutor Ernesto, ele vai ter contato com você e vai falar. Você não é brasileiro, não? Não, eu sou da Venezuela, doutor. Ah, é venezuelano. Tá bom. Então, gente, fechamos por aqui. Não, de nada. Deus abençoe a vocês. Bom estudo. Se qualquer coisa, manda um WhatsApp, manda alguma dúvida, a gente está aqui para vocês, porque vocês vão aprovar. Tem que se mentalizar. Eu estou aprovado, eu vou aprovar, eu vou passar essa prova e só vou lá procurar minha nota. Doutor, desculpa, uma última dúvida aí. E em caso de, por exemplo, se o ator esquece o roteiro dele, ou o chefe da sala esquece de dar um card, aí o que acontece? O NEP não dá o ponto por erro dele? Olha, doutor, na verdade que já aconteceu isso nas provas passadas. Tipo, não é que o ator, eu nunca, tipo, por todos estes anos e tudo mais, eu nunca vi um cara que não esqueceu totalmente o card, né? Porque eles dão uma semana antes, eles se preparam e tudo mais. O que pode acontecer na hora da sua prova é que o que aconteceu muitas vezes é que você pergunta, por exemplo, está na parte da anamnese, está perguntando hábitos. Por exemplo, está perguntando hábitos. Você pergunta, bom, você fuma, bebe, usa drogas? E aí o cara de repente responde, não, e também meu sono, eu não faço exercício físico, eu como muito mal, eu sou sedentário. Por quê? Porque às vezes o ator não está bem ligado e ele tem o card que entregam para ele. Se o candidato pergunta sobre hábitos, você responde, você responde tudo que você tem que responder, não é? Então, às vezes pode acontecer que o ator não esteja bem preparado e ele responda coisas demais. Por isso, se ele responder mais coisas, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você repergunta de novo, como fez aquela Amanda agora, a doutora que estava fazendo. Eu falava coisas e ela depois perguntava de novo. Ah, então você está com sangramento. Ah, então você não faz dieta. Ah, então você é sedentário. Por quê? Porque aí você está verbalizando e o avaliador fala, porra, o cara sabe, o cara está perguntando mesmo. Beleza? Por exemplo, se eu não pergunto uma coisa e o ator fala demais, eu posso fazer uma pergunta do mesmo que ele falou antes? Claro, doutor, tem que por perguntar. Por exemplo, ela fala, não, eu fumo. Aí eu ainda não perguntei se fumava. Quando ela falou, eu fumo, aí eu pergunto depois. A senhora então fuma? Você fuma? Isso, exatamente. E se ele faz a pergunta depois que ela fala que refuma? Exatamente, doutor. Aí ele dá um ponto. Desculpa, só fazer um comentário em cima disso. O que você pode fazer, né? Se, por exemplo, eu fumo, você pega e faz uma pergunta mais completa. Você fuma? Quantos cigarros? Quando você começou? E aí você já começa a fazer classificação. Qual é o primeiro cigarro? Tipo, você sente falta mais do primeiro e do último, para mostrar que você domina aquilo e que você está perguntando aquilo que ela já te respondeu e algo mais. Porque aí não fica tão repetitivo e maçante. Exatamente, aí seria a escala de Fragerson ou Cage, né? Nesse caso, às vezes, se vai direcionada por aí o paciente começa a falar, mas se não fala sobre isso, ele simplesmente vai falar, não consta no strict, e pronto, você continua a sua estação. Bom, gente, preciso deixar vocês, tudo bem, Deus abençoe, bom dia e até semana que vem.